Fala pessoal, tudo certo? Então vamos dar continuidade aqui. Que eu já deixei as linhas de código, que daí eu já ganho um pouquinho de tempo para explicar melhor. O primeiro é o gráfico Helplot que a gente vai estar utilizando aqui do Ciber. É muito simples, você vai passar o comando SNS, que é aquele parâmetro que nós importamos aqui em cima, lembra? Que a gente fez a importação, né? Que é o SNS. Você vai chamar o nome do gráfico, que é o Helplot, e aí você precisa passar a base de dados, né, que é o data igual a base de dados, o x, a sua coluna x, a sua coluna y. Então eu passei aqui o x, que é o total da gorjeta que a pessoa disponibilizou no dia, né, o total da conta e a gorjeta. E aqui eu já fiz uma plotagem, né, de ambos os gráficos. Então aqui eu tenho dois eixos, o total da conta e o total da gorjeta, né? E se a gente perceber, né, aparentemente, quanto maior o total da conta, maior é a gorjeta, né? Então, é bem nítido isso daqui, né? Tá vendo uma linha imaginária aqui onde eu passo o mouse? Então, aqui, possivelmente, tem uma relação linear entre as duas, né? Depois, nessa outra plotagem, eu fiz o seguinte. Eu passei o mesmo parâmetro gráfico anterior, igualzinho, e eu passei o parâmetro RUI. E aí eu passei a coluna sexo. E ó que legal. Ele fez a mesma plotagem no gráfico anterior. A diferença é que ele fez a separação, ó, dos séculos masculino e do feminino, tá vendo? Então você consegue analisar aqui tranquilamente essa diferença, tá? Depois eu passei o mesmo gráfico, o helplot, os mesmos parâmetros, e eu mudei esse parâmetro aqui, ó, kind, né? Que eu tô mudando pro tipo linha. E aí ele tira desse formato, né? E transforma em linhas. Então aí você consegue ver como que tá a linha a distribuição, né? Depois eu peguei esse mesmo gráfico, passei o parâmetro rio, né? E aí eu pus, no caso aqui, quem é fumante ou quem não é fumante, né? Então, o que a gente percebe é que quem não é fumante, aparentemente aí deu uma gorjeta, deu as maiores gorjetas aqui, né? E aí também temos o gráfico do risplot, tá? Então o risplot você vai chamar sns.risplot. Eu passei a base de dados como parâmetro aqui no data e o x eu passei o total da conta. E olha que legal, ele já contou para nós qual foi a gorjeta de cada das pessoas. Então aqui, ó, entre a gorjeta de R$ 10, entre 15, né, vamos dizer aqui, ó, 10 e 20, então foi onde teve as maiores gorjetas, né? E aí você percebe que ela vai caindo, né? Então qual que é a visualização que a gente tem desse gráfico? É que aqui nós temos a concentração das nossas maiores gorjetas, tá? E é tão simples quanto, ó, SNS, histplot, passo o data e o x como parâmetro. Aqui eu fiz a mesma coisa, só que eu passei o rio, ó. Igual eu fiz nos outros gráficos. Vê que é tão simples no Ciber você quebrar uma informação, ó. Então eu passei o rio e dá uma olhadinha, ó. Ele separou entre os fumantes e os não fumantes, né? E é nítido que os não fumantes acabam tem uma maior conta aí, né? Depois outro gráfico bem legal que eu fiz aqui, ó, é o bar plot. Aí eu chamei SNS, bar plot, passei o data, minha base de dados. O X eu passei o sexo e o Y eu passei o total da conta e o rio eu passei os fumantes. E aí ele fez um gráfico de barras para nós separando o sexo. Você viu? Ó que simples e ó o poder da informação que ele nos gera. Então a gente quebrou essa informação, ó, entre os sexos, né? E ainda quem é fumante e quem não é fumante. Então, ó, o sexo masculino, de quem é fumante, normalmente é o que paga as maiores contas, tá vendo? Depois eu usei o gráfico do Parplot, tá? Então, o Parplot, ele gera um grid de vários gráficos fazendo combinação no nosso dataset. Então, eu passei aqui, ó, cns.parplot e passei a base de dados como parâmetro. E olha o que ele fez, que legal. Ele pega todas as minhas colunas, né, e faz uma plotagem
dos dois eixos. Então aqui, ó, ele fez o total da conta com o total da conta, né? Ele com ele mesmo. Depois ele fez o total da conta com a gorjeta. Depois ele fez o total da conta com as pessoas na mesa, ó. Aí depois ele faz da outra coluna, no caso a gorjeta, e assim por diante. Só tome um cuidado quando você usar esse pair plot. O que acontece? Se você tiver uma base de dados muito grande, ele vai ocupar muito recurso computacional da sua máquina, tá? Ele vai exigir bastante memória para ser processado. Então, sempre dá uma olhadinha lá na sua base de dados se ela não é muito grande, tá? Depois eu chamei o parplot da mesma forma, ó, e passei o rio novamente, ó. Eu passei o parâmetro sexo. E olha que legal, ele fez a mesma plotagem dos grids, só que a diferença ele separou por sexo. E eu já consigo analisar todas as combinações da nossa base de dados, tá vendo? Então é um recurso super poderoso aí do Ciber. Depois eu passei o mesmo parplot, eu só mudei o tipo do gráfico. Eu usei esse KDE, que é um pouco de área, né? Então ele mostra aqui a área onde você mais está tendo as suas informações, né? Eu não acho tão intuitivo. Acho que você reportar uma informação dessa para o time de negócio talvez vai gerar mais dúvida do que entendimento. Mas aqui eu só estou te mostrando que tem essa possibilidade. E aí temos também o Boxplot, né? Que aí é o nosso gráfico mais utilizado aí, que a gente acaba utilizando demais no dia a dia. Você vai chamar o Ciber Boxplot, você vai passar o Data, aí você vai passar o X e o Y, tá? Então aqui, veja, eu coloquei o dia da semana no X, então terça, quarta, sábado e domingo, né? Não, quinta, né? Quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui a conta, né? Qual que foi a distribuição da conta. Então veja que no sábado é onde nós temos na sexta, né? A gente tem os maiores gastos. Não, no caso seria no sábado, né? Porque ó, a mediana tá aqui, ó, nessa caixa vermelha, né? Então você consegue analisar, ó, tranquilamente que o dia que tem maiores gastos, né, é no sábado, tá vendo, ó? Que aqui ó, a mediana, né, tá aqui na linha dos 20, enquanto os outros estão menorzinho, né? E aqui a caixa tá mais para cima. Bem que na sexta é onde teve mais outliers, se você for pensar comparado aqui, ó, como sábado. Então esse é um tipo de análise gráfica que eu utilizo bastante e eu acho ela essencial aí você colocar nos seus relatórios. Depois a gente pode passar o boxplot da mesma forma, tá? Usando o rio. E aí a mesma experiência, tá, gente? Ó, ele fez a quebra por sexo. E aí você consegue olhar quanto o pessoal gastou, só que a diferença você quebra por sexo, né? Então você vê que ó que engraçado, ó. Às vezes você acha que, por exemplo, ó, que o homem paga mais a conta, não necessariamente, ó. No sábado, quem mais pagou conta, ó, foram as mulheres, no sábado, né?